Fala aí, galera, eu sou o El. Eu sou o Rodrigo. Nós somos aqui do Encontro Aleatório. Exatamente. Vão então clicar no joinha lá embaixo lá para dar um like no nosso vídeo, clicar no sininho aí para vocês poderem ser sinalizados aí para quando tiver um vídeo novo. Certo, Rodrigo? Certo. E também não deixem de curtir e seguir a gente no Instagram, que a gente tá sempre postando coisas, matérias e textos sobre o... Diariamente a gente tem conteúdo lançado lá no Instagram, tá? Transmitindo lore, falando sobre alguma coisa bacana lá. Pode dar um toque pra gente lá também, ok? Sim. Além do Instagram, hoje a gente vai falar do quê? Nós vamos falar sobre uma coisa que não é muito legal, uma coisa tá bem chata, bem né? chata, pra falar a verdade. Que de certa forma está em voga na mídia hoje, não relacionadamente direto, mas tem uma certa ligação, que é crimes que são ligados ao RPG e o que está em voga na mídia, crimes relacionados aos videogames. Na verdade, assim, aqui a gente vai dar uma ênfase às coisas que aconteceram lá no início do ano 2000. Se vocês não, né? Se você é mais jovem, assim, às vezes não teve contato com essas coisas aí, eu acho que vale a pena dar uma olhada, porque faz parte da história, às vezes é bom você pelo menos saber o que aconteceu, né? Hoje a gente joga RPG, seu pai, sua mãe vê você jogar RPG, às vezes, né, não tem problema nenhum, né, Rodrigo? Exatamente. Só que nem sempre ou até foi vocês assim. jogam com os seus pais, se eles já foram jogadores. Pode acontecer, né? Não é nada impede. Só que o que a gente quer dizer pra vocês é que nem sempre foi assim. Nem sempre foi esse mar de rosas, tá? A gente foi... Já teve uma época que a gente foi muito mal visto. Então a gente quer contar uma série de casos que aconteceram aqui no Brasil. A gente não vai falar nada que aconteceu lá na gringa, lá fora, pra não tomar muito tempo, tá? Então, assim, como eu tinha dito, no início dos anos 2000, a gente teve um período muito difícil, tá? Aconteciam que alguns crimes que eu posso considerar, no meu ponto de vista, como alguns crimes assim bárbaros e que foram conectados ao RPG. O primeiro que a gente vai falar aqui foi um caso que aconteceu em Ouro Preto. Era uma moça do Espírito Santo, era uma universitária do Espírito Santo. Ela resolveu ir para um carnaval fora de época lá na cidade de Ouro Preto, em Minas. E lá ela foi assassinada, ela foi encontrada em cima de uma lápide, né? Com as mãos cruzadas, assim, e tudo mais. E aí, mais do que rápido... associaram que ela foi sacrificada por causa do RPG. Isso, diziam que ela estava jogando RPG aí e ela havia perdido. Agora eu pergunto pra você já perdeu jogando RPG? Ninguém perde, ninguém ganha. Ou todo mundo perde ou todo mundo ganha, né? Você só perde no RPG se você não se diverte. Não existe isso. Isso é verdade. Então assim, mas na verdade, vamos lá, vamos falar o que aconteceu com essa moça. Ela, na verdade, quando foi esclarecido, foi dito que ela saiu de casa com quase nada de dinheiro, com a roupa do corpo, e foi na loucura para outro estado, né? E chegando nesse local, ela fez uma dívida com um traficante de drogas. E ela realmente achou que ela poderia sair sem pagar. E aí, o que houve, né? Esse traficante de drogas, ele foi cobrar a dívida, né? Ela não tinha como pagar. Resultou que eles foram num cemitério e lá ele esfaqueou ela, entendeu? E ao esfaquear ela, ele viu, agora eu preciso dar um jeito nisso aqui. Então ele colocou ela em cima de uma lápide lá, tal, e meio que camuflou. A polícia foi investigar onde essa moça estava, que era uma república, tinha várias pessoas que moravam lá. Só que alguns dos meninos que moravam nessa república, gente, eram RPGistas. E aí eles encontraram livros de RPG dentro dessa república. O delegado responsável pelo caso, por sua vez, era um evangélico fervoroso. E logo ele resolveu que esse crime... vários fatos e pessoas... Teve isso também, porque ele optou, né, por ignorar algumas testemunhas. Algumas testemunhas que já tinham visto os dois juntos, que tinham visto os dois na frente do cemitério, né? Ele resolveu ignorar isso e em nome da igreja, da seita dele, ele quis fazer, né? Acho que ele quis mostrar trabalho, né? E atrelou esse crime bárbaro ao RPG. O que aconteceu depois foi que os próprios
os próprios investigadores ali, que são especialistas nesse tipo de crime, já viram que não, né? Viram que não tinha nada, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Não, que na verdade eles tinham tido alguma relação ali dentro do cemitério e tal, tudo mais. Chegaram até às conclusões de que talvez ela tenha pleiteado com ele em pagar a sua dívida com favores sexuais, alguma coisa. Tanto que as roupas dela estavam tiradas e dobradas próximo... Bonitinho, guardadinho, próximo aonde ela foi encontrada, esfaqueada e com os braços cruzados em cima da lápide. Ou seja, ela tentou, talvez deve ter acontecido, que ela deve ter tentado pagar com favores sexuais, o cara foi tentar ser mais violento ou alguma coisa, ela quis sair, o cara não quis deixar e houve a facada. Exato. E saiu de controle. Exatamente isso aí, né? E aí, com a apresenta dos livros, o delegado então ele optou por ignorar todas as testemunhas e todos os fatos. Ele quis ignorar para colocar as coisas em cima de um jogo que para ele era coisa do demônio, uma coisa satânica, e colocou que não, ela tinha jogado RPG. Isso deu uma repercussão incrível. Eu lembro que na época eu tinha meus 15, 16 anos, minha mãe ficou assim preocupadíssima, né? Enfim, foi uma época negra pra gente, né? Sim. Saiu em vários noticiários, tanto em jornais de papel, quanto noticiários de TV. Que é uma outra coisa. Era uma época, o início dos anos 2000 não era algo tão fácil assim de você acessar a internet. Gente, a internet de escada. Você só acessava a internet depois da meia-noite. Então, se apareceu na TV ou saiu no jornal, meu amigo, já era. Todo mundo comprava a informação. Era simples assim, né? E só que aí esse caso já deu início a outro. Tipo, abriu precedente para outro. Abriu para outro, porque os advogados, os picareta, para poder defender os seus clientes, usavam que eles eram RPGistas, que deu início a um outro. Que eu não lembro agora aonde que ele foi, que aconteceu o quê? Os criminosos entraram na casa da pessoa, matou todo mundo, matou o filho, era pai, mãe e um filho, matou os três, levaram as coisas deles e tudo mais, o que já caracteriza o latrocínio, né? Só que aí o advogado, vendo que um menino da casa ele jogava, já encaixou, falou, teve um caso aí há um tempinho atrás, colocaram isso, eu vou colocar pra vocês também. Porque vai ser atenuante pra vocês. Exato. E aí já colocou, não, porque eles estavam jogando RPG e o menino perdeu e o menino tinha apostado a vida dele e dos pais, entendeu? E aí já começou a dar isso aí. E esse caso ele foi interessante porque ele foi ao vivo na Band. Se eu não me engano, num programa do Gilberto Barros, não estou certo, eu acho. Que era um programa de certeza, porque ele era muito sensacionalista. Que era um programa do Gilberto Barros. E aí o Marcelo Del Débio foi lá conversar com esse advogado. Só um parênteses, quem não sabe, Marcelo Del Débio é o criador do Trevas e Arcana, aquela linha do sistema Daimon. Ele é um criador bem influente, foi já mais influente assim, por aqui, né? E foi ele que foi lá em rede nacional ao vivo, em português, claro, quebrou as pernas do advogado, que o advogado nem pesquisar sobre o jogo pesquisou, quebrou as pernas do advogado, que o advogado abandonou o caso. Deixou os caras a Deus dará. Porque ele viu que ia feder pro lado dele e Exato. Saiu fora. Exato. E teve um outro caso também muito famoso, de duas moças que jogavam vampiro, só que eles jogavam muito live action. Né? Se você nunca viu isso, dá uma pesquisada sobre live action do Storyteller no Google que vocês vão ter uma ideia, né? Eles encenam mesmo, se vestem. Ele é muito mais teatro. É como se fosse um LARP, né? Só que dentro do sistema do Storyteller, né? E aí que aconteceu? Duas moças, elas foram estupradas e mortas, e a própria mãe, no ápice de sua ignorância, virou pra polícia e falou, deve ter sido aqueles meninos que andam de preto que deve ter matado ela lá, que eles ficam se vestindo de vampiro, brincando que é vampiro, anda tudo de preto, não sei o que. Tem noção? Olha o nível que a gente chegou. No final das contas, quem tinha feito isso foi o jardineiro da casa. Era um cara de 25 anos, analfabeto, que nunca tinha visto nenhum livro de RPG. Foi ele, depois ele se entregou.
E aí, uma coisa que vale a pena a gente falar aqui, que tanto nesse caso do jardineiro, quanto no caso lá de Ouro Preto, o pessoal, os RPGistas no caso, foram presos. Teve gente duas semanas na cadeia, sendo que não fez nada. E a mídia alardeou isso de uma forma como se eles fossem o anticristo, sabe? Não, que tem que punir mesmo, que não sei o quê. Se seu filho joga isso aí, põe ele pra parar. E foi terrível, assim. Só que aí quando foi desmentido, o máximo de retratação que eles tiveram foi uma nota de rodapé no jornal. Não foi nem na primeira página. Né? Como sempre, né? Pra poder desmentir algo. O jornal impresso foi um rodapé ali no cantinho, 2 linhas. E no jornal televisivo foi tipo um jornal da Globo, assim, sei lá. Aqueles tipo madrugada. Deram Inclusive, pesquisando sobre isso aí, tinha uma matéria de 2009, né? Já, isso aí, se eu não me engano, aconteceu em 2001, 2002, não sei. Aí teve uma matéria de 2009 falando que o assassino lá de Ouro Preto ele tinha sido solto, só que os caras ainda insistem em falar que era ligado ao RPG. Né? Não admite. Isso foi no G1 que eu vi, né? Então, assim, por que? Mas por que vocês estão falando disso? O que né? O que isso agrega? Primeiro, eu acho que isso faz, bem ou mal, isso faz parte da nossa história. Sim. Isso faz parte da nossa história, é o que aconteceu com a gente, tem que ser lembrado, né? Pra que isso não volte a acontecer. Exatamente. E vocês sabendo disso, se acontecer algo, lógico, a gente não quer que aconteça algo assim, mas se acontecer algo semelhante, próximo, alguma coisa assim, você já tem esse argumento falando, não, porque tal ano aconteceu uma tal coisa, e jogaram a culpa no RPG e não foi bem assim. É porque a mídia escondeu isso. E eu acho que hoje isso é mais difícil de acontecer, porque além de sermos pessoas mais esclarecidas do que há 10, 15 anos atrás, tem a internet. A galera se responde, já vai responde, se defende, já esclarece as coisas logo de cara. Não tem mais aquele problema. A gente tava meio que na penumbra. E a gente já tinha planos de gravar esse vídeo, né? De fazer esse programa sobre isso. E uma coisa que eu tinha falado com o Rodrigo, esse caso horrível que aconteceu em Suzano, dos caras entrarem lá, assassinar todo mundo, se fosse há 15 anos atrás, iam sim falar que eles eram RPGistas. Sim. Iam sim falar que eles estavam jogando um live action. Que eles estavam fazendo aquilo pro XP. Que eles jogaram. Caramba, é tão absurdo que chega. Chega a ser cômico! Chega a ser cômico, de tão idiota. Não é? Tipo, eles iam pegar e falar, não, porque eles jogaram daqueles dados estranhos e caiu no dado que ele tinha que matar pessoas. Aí ele foi matar as pessoas. O seu destino depende dos dados. Mano, isso na época, na TV, velho. Eles falaram isso. RPG é o jogo da morte onde a sua vida é decidida dos dados. Mano, que coisa absurda, cara. Então, assim, olha, vamos dar graças aos deuses, a Pelor, a Iluvatar, Paladino, Iluvatar, todo mundo aí. Por quê? Porque a gente tá vivendo uma época ótima, nosso hobby ele tá difundido. Qualquer pessoa é apta a jogar. Eu sou professor, eu trabalho com adolescente dentro de sala. Eu já tive adolescente falando, nossa, professor, não acredito, meu sonho é jogar D&D. Olha só, isso a gente não viria um tempo atrás, meu amigo. Não viria, nem sempre foi algo bacana, tá? Você quer falar mais alguma coisa? Acho que falamos tudo, né? Eu acho que sim, tá? Então, assim, se tiver alguma dúvida, se precisar de alguma informação a mais sobre esses casos aí, manda uma mensagem, eu consigo, né, te passar alguma coisa aí, caso vocês necessitem, tá? Desculpa o tema pesado, meio dark, assim, coisa do Book of All Darkness que a gente colocou aqui hoje, mas como eu disse, eu acho que é o que vale a pena, tá? Não desistam do hobby de vocês. Se você joga videogame, se você joga board, se você joga RPG, enfim, que seja, não deixe os outros desfazer isso de vocês, não. Isso aí é desinformação das pessoas. Preconceito total. Exatamente. É o preconceito ali estampado da pessoa que não conhece aquilo e precisa justificar o seu preconceito atacando outras coisas, cara. Galera, é isso aí então. Muito obrigado. Vamos clicar no nosso joinha lá embaixo, tá? Certo. Não esquece de clicar no sininho. Certo? Pra você ser notificado lá. Também, se vocês quiserem ajudar, divulguem esse vídeo, compartilhem nas redes sociais para amigos de vocês, talvez pros pais, alguma coisa assim, para mostrar que... Pra ver quem lembra. Vamos ver quem lembra disso aí. Também. Né? Vamos ver quem lembra disso aí, tá certo? E
aguardo as sugestões de vocês, vamos dar aí dicas, me fala o que vocês querem assistir aí e vamos pra cima. Muito XP pra todo mundo e... Level up!